Você agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Muito boa noite, amado ouvinte, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Está no ar mais um programa Mensagem da Cruz, um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, e esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor William Rafael. Com muita alegria, nessa noite de sábado, dia 27, dia do serviço de saúde, e nós chegamos até você, trazendo boas músicas, a palavra de Deus e também orando pela sua vida. Então nós queremos convidar você a continuar sintonizado aqui no programa Mensagem da Cruz, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Fique conosco e receba de Deus a mensagem de salvação que a sua palavra nos anuncia. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Longe de casa, longe da família, com uma nova trilha para caminhar, uma vida longa e linda pela frente, e um Deus tremendo para me guiar. A vida inteira eu vivi pelo mundo, como um vagalume solto pelo ar. Todo o dinheiro que eu ganhava eu gastava na mesa de bar. Um certo dia me acordei na praia e estava sozinho, sofrendo a chorar. Passou alguém, me estendeu a mão, e no meu coração senti que ia mudar. Tudo mudou, tudo é diferente. Hoje eu sou um crente e vivo a louvar, e te convido pra louvar comigo. Meu Jesus querido quer te perdoar. Juninho Chance. Casa longe da família, com uma nova trilha para caminhar, uma vida longa e linda pela frente, e um Deus tremendo para me guiar. A vida inteira eu vivi pelo mundo, como um vagalume solto pelo ar. Todo o dinheiro que eu ganhava eu gastava na mesa de bar. Um certo dia me acordei na praia e estava sozinho, sofrendo a chorar. Passou alguém, me estendeu a mão, e no meu coração sempre fiquei mudar. Tudo mudou, tudo é diferente. Hoje eu sou um crente, vivo a louvar. Eu te convido, vem louvar comigo. Meu Jesus querido quer te perdoar. Amigo, venha, cante comigo. Tenho um amigo para lhe apresentar. Ele é maior que todos os amigos, nos livra do perigo e pode nos salvar. Cante comigo, tenho um amigo pra lhe apresentar. Ele é maior que todos os amigos, nos livra do perigo, pode nos salvar. Amigo, venha, cante comigo, tenho um amigo pra lhe apresentar. Ele é maior que todos os amigos, nos livra do perigo e pode nos salvar. Amigo, venha, vem amigo, tenho um amigo para lhe apresentar. Ele é maior que todos os amigos, nos livra do perigo e pode nos salvar. Ele é maior que todos os amigos, nos livra do perigo e pode nos salvar. Ele é maior que todos os amigos, nos livra do perigo e pode nos salvar.
E vamos à sabedoria da semana. A sabedoria da semana de hoje se encontra em Provérbios 12, versículo 23, que diz: a pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. Que Deus aplique esta palavra ao seu coração. Foi tudo tão novo e eu nem sabia o que dizer. Correspondida, eu só queria você. Eu sei, os anos vão passar, mas juntos vamos caminhar. O amor não acabará. Meu amor, você chegou pra me completar e mudar a minha história pra sempre. Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor. Agradeço a Deus que sonhou assim, fez você pra mim. Eu sei, os anos vão passar, mas juntos vamos caminhar. O amor não acabará. Meu amor, você chegou pra me completar e mudar
E nesse momento, amado ouvinte, nós queremos convidar você a estarmos orando. Hoje, de maneira especial, nós estaremos orando por reconciliação conjugal. Esse é o mês da família. Nós temos orado e intercedido ao Senhor por nossos lares, por nossa casa. E eu quero então convidar você, aonde quer que esteja, a levar o seu pensamento ao trono da graça de Deus e juntos nós vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai bendito, obrigado por esse dia, por mais uma semana que chega ao seu fim e pelas suas maravilhosas bênçãos derramadas de maneira imerecida sobre cada um de nós. Meu Pai, nós oramos nesse instante, Senhor, por aqueles casais que enfrentam tamanha crise, que já estão à beira de um divórcio, ou até mesmo tantos que já deixaram-se, estão separados, ou até mesmo que estão no mesmo ambiente, mas vivendo em constante conflito e briga. Que o Senhor reconcilie, que o Senhor restaure, que o Senhor possa transformar, mudar, que o Senhor possa refazer toda a estrutura dessa família, desse lar, para que eles assim possam obedecer a Tua palavra e experimentar um novo e extraordinário caminho que o Senhor nos apresenta em Tua santa palavra. Ó Deus, cuida de cada um dos casais, especialmente dos que nos ouvem nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Amado ouvinte, chegou o momento que eu quero convidar você a parar para ouvir a palavra de Deus. O texto de hoje se encontra em Mateus, capítulo 19, do verso de número 1 ao verso de número 12, que diz assim: Quando acabou de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: Então por que Moisés mandou dar carta de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que divorciar-se de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos disseram: Se é esta a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condição de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isto é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Amém. Amado ouvinte, nosso século XXI é tomado e cada vez mais é crescente e espantoso o divórcio. Algumas pesquisas já apontam que a média do casamento é de no máximo 8 anos. Alguns terminam até mesmo antes. É assustador nós vermos o crescimento do divórcio, mas não apenas o crescimento do divórcio, o desinteresse da juventude em construir a sua própria família. Tudo isso é o reflexo de uma sociedade sem Deus, de uma sociedade que tem abandonado a palavra e as instruções do seu Criador e que automaticamente tem toda a sua família afetada, destruída, desmoronando-se, porque a palavra de Deus foi deixada para trás.
Mas hoje eu quero convidá-los a olhar esse texto juntamente comigo e, à luz desse texto, pensarmos sobre o redescobrindo o valor do casamento. O quanto que nós precisamos, de fato, atentarmos para essa preciosidade que o Senhor concedeu aos homens, que é e que Ele deu e criou o casamento. Perceba que, em primeiro lugar, do versículo de número 1 ao versículo de número 4, o Senhor estabelece o modelo divino para o casamento. Foi Deus que criou o homem, foi Deus que criou a mulher, foi Deus que os uniu e disse como seria o casamento. Portanto, o modelo de casamento, quem estabeleceu foi o Senhor. E a sua santa palavra nos diz, o homem e a mulher, ambos se tornam uma só carne. É assim desde o princípio. Nós percebemos que Deus faz o homem e a mulher de uma maneira totalmente voltada um para o outro. Fisicamente, eles se encaixam. Eles são feitos diferentes, mas que se complementam. Emocionalmente, espiritualmente. Nós temos na Bíblia Sagrada inúmeras menções da necessidade que o homem tem da mulher e que a mulher tem do homem. Nós percebemos que o Senhor estabelece um modelo divino. Portanto, se nós quisermos falar de casamento, nós precisamos entender que o modelo de casamento é aquele que o Senhor, o Criador do casamento, é que estabelece. Não é a moda que estabelece o modelo. Não é as leis dos homens que estabelecem o modelo. Não é os conceitos modernos que estabelecem o modelo. Não são jovens que de repente carregam um trauma ou que de repente estão sem propósito, sem sentido de vida, que vão estabelecer qual deve ser o modelo de casamento. Mas é a palavra do Senhor que estabelece esse modelo. Ela não pode vir do coração enganoso. Ela vem do coração de Deus, do Criador, aquele que planejou, que idealizou e que disse como deveria ser a família. Mas em segundo lugar, o Senhor também nos mostra, do versículo 5 ao versículo 6, qual é o propósito do casamento. E ele vai dizer que os dois já não serão mais dois, mas uma só carne, porquanto o que Deus uniu, ninguém o separe. Deus tem um propósito de unir o homem com a mulher em uma união tão aproximada e tão intensa que o Senhor estabelece isso no Antigo Testamento como sendo um pacto. É uma aliança. Aliança essa que só deverá ser quebrada com a morte. E fora a morte, nada mais deverá separar este casal. Ambos, unidos pelo Senhor, não poderão se separar por qualquer razão. Esse é o propósito do casamento. É uma união que deverá permanecer ao longo de toda a vida e que deverá gerar muitos frutos, frutos benditos, frutos regados de amor para a glória do nosso Deus. Mas em terceiro lugar, do versículo 7 ao versículo 10, o Senhor agora nos mostra o problema do casamento. Ocorre que esse texto de Mateus capítulo 19 se trata de uma resposta de Jesus aos fariseus. Os fariseus gostavam de tentar a Cristo e de colocá-lo em algum momento em uma contradição. Eles se aproximam de Cristo e puxam Jesus para o Antigo Testamento para o assunto do divórcio. A tentativa e o desejo destes fariseus era a mesma que tiveram com João Batista quando condenou um ato sexual ilícito de Herodes e assim foi condenado a perder a sua própria cabeça por causa disso. Percebam que os fariseus agora têm uma intenção. E essa intenção era colocar Jesus à prova. O propósito era matá-lo. O propósito era fazer ele dizer algo que estivesse contrário às leis e ao regimento da época, para que assim ele fosse condenado, preso por causa disso. E eles então chamam a atenção de Cristo o assunto do divórcio, que era um assunto já naquela época de muita polêmica. Mas ocorre que os fariseus olhavam o crivo do divórcio à luz de Deuteronômio, aonde o Senhor permite o divórcio por causa da dureza do coração do homem. E aí, quando eles perguntam a Cristo, Jesus traz uma resposta totalmente inesperada. Jesus não afirma, nem muito menos reitera a necessidade do divórcio, ou a permissão desse. Ele diz, no princípio não foi assim. Deus não criou o homem para se separar.
Deus não criou o homem ao lado da criação e estabelecimento do casamento, um cartório para ali dar a certidão ou para ali dar o divórcio ao casal. De maneira alguma. Deus criou o homem com um propósito divino e eterno. De igual modo, Deus fez a mulher com um propósito divino e eterno. E o casamento, como essa união monossomática que agora ambos são apenas um e vivem uma vida inteira para a glória de Deus. Mas os fariseus olhavam para o propósito ou para a deturpação disso, que era o divórcio. E Jesus diz: vocês estão olhando para o lugar errado. Não é Deuteronômio, onde nós temos a permissão do divórcio, que devemos olhar. É para Gênesis, quando o Senhor estabelece todas as coisas que nós devemos olhar. Quando os conflitos chegam, quando as angústias apertam, quando o medo, a desolação, a desconfiança e tantas outras circunstâncias mais que podem levar alguém a pensar a deixar ou a separar-se, nós não deveríamos olhar jamais para a concessão do divórcio dada por Moisés. Nós deveríamos olhar, na verdade, para Gênesis 1 e 2, quando o Senhor cria o homem, cria a mulher, e ali estabelece um ajudando ao outro, um contribuindo com o outro, e com o propósito de viverem a vida inteira, e somente a morte deveria separá-los. Por isso que o problema do casamento, que é, neste caso aqui, o divórcio, a infidelidade, deve ser solucionado à luz de Gênesis 1 e 2, onde o Senhor lança um modelo do casamento. Mas, finalmente, nós vamos perceber que do versículo de número 11 e versículo de número 12, Jesus propõe aqui a solução para o casamento. Nem todos estão aptos para aceitar esse conceito de Jesus. E a razão pela qual nem todos estão aptos para aceitar este conceito é que o casamento ele exige sacrifício. E essa é a razão pela qual os escribas, quando ouviram a recomendação de Cristo em permanecer casado, em olhar para o passado, ou para a criação e perceber como Deus estabeleceu o casamento, muitos dizem: se é esta a condição, não convém casar. Jesus afirma: de fato, há pessoas que não têm condições de casar-se e quando se casam criam um problemão para a vida, para a família e para o cônjuge, que por vezes se casa com todas as melhores intenções possíveis. Desta forma, o que nós aprendemos em Mateus capítulo 19 é que Deus tem um modelo, Deus tem um propósito estabelecido para o casamento. Esse modelo e esse propósito ele é glorioso, ele é valioso, ele é precioso demais. Todavia, a nossa sociedade tem aberto mão. A nossa sociedade tem jogado no lixo esses princípios e preceitos. A nossa sociedade ridiculariza aquilo que o Senhor criou. E é preciso que nós venhamos a redescobrir o quão precioso, o quão valioso é o casamento segundo o Senhor estabeleceu. Que você, amado ouvinte, possa nessa noite repensar sobre o seu modelo de casamento, sobre a sua maneira de viver, sobre a maneira como você tem se portado e tem assim vivido uma vida. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos entender que nós recebemos uma grande preciosidade. E a Bíblia nos diz que o homem que encontra uma esposa acha o grande bem, é um bem-aventurado, é um homem de fato abençoado por Deus. Que o Senhor nos ajude para que em nosso casamento, homens sejam bênção para suas esposas, mulheres sejam bênçãos para o seu marido, filhos sejam tementes aos pais, pais não chateiem os filhos. Que assim possamos juntos caminhar, como pais, mães e filhos, juntos para a glória de Deus, com uma família que exalta ao Senhor e que olha para Gênesis 1 como princípio e modelo de todas as coisas. Ainda que o mundo diga o contrário, nós ficaremos com a palavra de Deus e diremos a mesma palavra de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, Deus aplique esta palavra ao seu coração e que você possa olhar para o seu casamento de uma perspectiva diferente, valiosa, preciosa, uma bênção que o Senhor nos concede. Deus abençoe sua vida, um forte abraço.
não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Nem as ondas do mar levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, Arquiteto do amor. sei que não é tão fácil viver a dois. E há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. E nós queremos agora, nesse instante, parabenizar alguns irmãos de nossa igreja que completam aniversário esta semana. Começando dia 28, com a nossa irmã Josefa Saraiva e Elizabeth Bastos. E dia 1º de junho, com a nossa irmã Marília Celeste. Que Deus abençoe poderosamente a cada um destes irmãos. A você, amado ouvinte, que está completando mais um ano de vida hoje ou ao longo desta semana. Que o Senhor conceda muita graça, derrame bênção sem medida sobre a sua vida e que todos vocês possam assim experimentar da dádiva de viver que o Senhor nos concede a nós de maneira gratuita, que possa se fazer de maneira sábia. Feliz aniversário, que Deus os abençoe, meus queridos. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. E nós chegamos ao fim de mais um programa Mensagem da Cruz, mas eu queria convidar você a estar conosco em nossa igreja aqui na Praça Dantas Barreto, Centro de Bom Conselho, domingo pela manhã às 9h30 da manhã, nossa escola bíblica dominical, e à noite às 18h30 o nosso culto de celebração. Também quarta-feira às 19h30 nós temos o nosso culto de oração e estudo da palavra. E você é nosso convidado a participar desse momento juntamente com toda a igreja aqui em Bom Conselho. Queremos também fazer um convite especial a você para que amanhã, dia 28 de maio, especialmente às 18h30, esteja presente aqui em nossa igreja, pois nós faremos o culto Família no Altar. Todo mês de maio ele tem sido voltado para a família, mas especialmente o dia 28, nós estaremos fazendo o culto Família no Altar e você é o nosso convidado a participar desse dia tão especial. Trazer sua família, trazer os seus filhos, trazer o seu cônjuge e estar juntamente conosco participando desse culto
de adoração ao Senhor, onde nós também estaremos buscando no Senhor orientação para famílias que possam andar de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Que Deus então abençoe, sintam-se convidados a estar conosco. Nós vamos ficando por aqui, mas vamos agradecemos desde já ao Rob Araújo pela edição deste programa, a você, amado ouvinte, pela sua audiência. Siga-nos em nossas redes sociais, @IP Bom Conselho, e Deus te abençoe e te conceda uma semana abençoada, em nome de Jesus. Um forte abraço. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.